Olá, eu sou a Elida da Ishi Ar Condicionado Automotivo Treinamentos. Estamos aqui para mais um episódio do Ishcast. Você está preparado para a aposentadoria? Não só aposentadoria, né? A gente tem que lembrar que não é só aposentadoria que a gente precisa. Às vezes pode ter algum percalço, como você que se acidentou, né? Então, estamos trazendo aqui uma pessoa especializada no INSS. Por favor, apresente-se. Boa tarde, meu nome é Ângela, eu sou advogada especialista em Direito Previdenciário do Regime Geral, ou seja, do INSS. Perfeito, seja muito bem-vinda. Muito obrigada Ótimo. pelo convite. Sim. Muitas vezes as pessoas acham que pagar o INSS é só para se aposentar por idade, e não é só isso, correto? Não é só isso, com certeza. As pessoas esquecem que existem benefícios intermediários, como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, o salário maternidade. Então, muitas vezes a pessoa ela começa a contribuir jovem e imagina que nunca vai ter um problema de saúde, um acidente, e muitas vezes deixa de contribuir. E isso mais tarde pode fazer falta, porque imagina só uma pessoa sofrer um acidente de moto, de carro e ficar incapacitada para trabalhar por 30, 60, 90 dias. Se for um autônomo, quem não trabalha não ganha. E aí como é que vai ficar? Então o ideal é sempre manter em dia as contribuições para o INSS, mesmo não trabalhando com carteira assinada. Perfeito. E uma dúvida, quem tem MEI, tem direito também a esse tipo de suporte do INSS ou o MEI só tem aquela contribuição por tempo de, não é nem por tempo de trabalho, é por idade? Sim, quem contribui como MEI é um microempreendedor individual, então é um contribuinte individual do INSS. E ele tem direito a todos os benefícios, salvo a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, por exemplo, se uma mulher tiver microempresa e ela ficar grávida, ela vai ter direito ao salário maternidade. Se por um acaso ela ficar com algum problema de saúde, quebrar o pé, sofrer um acidente, ela vai ter direito a um auxílio-doença, que agora é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Ou então, se ela ficar incapaz de forma permanente para o trabalho, vai conseguir uma aposentadoria por incapacidade permanente. Se ela vier a falecer, tiver filhos menores, ela pode gerar o direito à pensão por morte para esses filhos, ou até mesmo para o cônjuge, para o companheiro. Então, é muito interessante essa contribuição do MEI, porque é um valor mínimo de 5% do salário mínimo e garante diversos benefícios. E se, por um acaso, a pessoa resolver se aposentar por tempo de contribuição, que antes da reforma da Previdência que ocorreu em 2019 era com 35 anos de contribuição homem e 30 anos de contribuição a mulher, ela pode também se aposentar, desde que complemente essa contribuição de 5%, que é a contribuição do MEI, para 20%. Então, é possível ele também se aposentar por tempo de contribuição, caso queira. Daí não é só aquele pagamento mensal do MEI, daí tem que pagar isso Teria que separadamente. pagar uma diferença, mas o que muitas vezes acontece na prática? A pessoa procura um advogado, entra com aposentadoria e aí não tem noção se pode se aposentar agora ou não pode. E aí, fazendo o cálculo, verifica-se que ela poderia se aposentar por tempo de contribuição, mas teria que pagar uma alíquota diferenciada, então uma alíquota de complementação. Aí o advogado vai instruir que realmente é necessário pagar essa alíquota e aí vai verificar se realmente vale ou não a pena. Vou dar um exemplo. Faltam 10 anos para a pessoa se aposentar por tempo de contribuição. Só que falta 5 para se aposentar por idade. Então, muitas vezes não vai valer a pena ela fazer essa complementação, porque ela vai conseguir se aposentar por idade de forma antecipada. Então, tem que analisar caso a caso, porque nem sempre o melhor para a dona Élida é o melhor para o seu Mário e assim por diante. Então, nós sempre nos comparamos com os vizinhos, com os amigos, com os conhecidos, mas nós temos que ver que cada caso é um caso. Às vezes, a senhora trabalhou mais em um local, o seu Mário trabalhou mais em outro, a senhora tem um período de atividade rural, ele tem um período de atividade especial, ele começou antes, a senhora depois. Então, cada caso realmente tem que ser analisado individualmente. Uma pergunta. Digamos que o funcionário ele está ainda no período de experiência, está ali trabalhando 2, 3 semanas, até 1 mês, 2, quem sabe 3. Ele se acidenta, cortou um dedo, alguma coisa assim, possibilita ele de trabalhar.
ele pode recorrer a algum benefício? Como é que funciona isso? Sim, ele pode. Por quê? Porque o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ele necessita ter pelo menos 12 contribuições, que seria a carência necessária para a concessão desse benefício. Porém, a exceção são os benefícios acidentários. Então, os benefícios acidentários não é necessário o cumprimento de carência. Então, por exemplo, se ele está há 2 meses na empresa, sofre um acidente de moto, quebra a perna, ele precisa requerer um auxílio-doença, ele tem como, por quê? Porque é isento de carência. Então, ele vai apresentar a documentação que foi um acidente, ele pode ter direito ao benefício mesmo sem ter as 12 contribuições. E isso também se aplica para aquelas doenças isentas de carência. Então, por exemplo, a pessoa está há 6 meses da empresa, descobre um câncer. O câncer também, a neoplasia maligna, é uma das doenças que estão no rol de doenças isentas de carência. E aí não é necessário o cumprimento das 12 contribuições. Tendo a qualidade de segurado, já é possível a concessão. Ok, obrigado. Por falar em 12 meses de carência, digamos que a pessoa está trabalhando, fica, sei lá, 5 meses desempregado. E acontece alguma coisa dentro desse sentido que ela precise desse apoio. Existe uma carência em relação a isso? Isso se chama o período de graça. O período de graça é aquele período que a pessoa ela pode ficar sem contribuir e mesmo assim mantém o direito aos benefícios previdenciários. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou 1 ano e meio na empresa, foi demitida e aí agora, depois de 3, 4 meses, sofreu um acidente e precisa requerer um benefício por incapacidade. Ela pode? Sim, ela pode. Por quê? Porque o benefício não tem carência, então não precisaria cumprir as 12 contribuições e até se precisasse ela teria, porque ela trabalhou 1 ano e meio e ela está no período de graça. Por quê? Porque faz pouco tempo que saiu dessa empresa. Então, regra geral, a pessoa ela pode ficar 1 ano, 1 mês e 15 dias sem contribuir e mantém a condição de segurada. Só que se ela ficar desempregada e ela comprovar essa situação, ela pode ficar até 2 anos. E se ela comprovar ainda que teve mais de 120 meses de contribuição sem perder a condição de segurado, pode ficar mais 1 ano sem contribuir. Então, existem algumas exceções à regra que a pessoa pode ficar sem contribuir e, mesmo assim, ela está no período de graça. Então, qualquer situação que aconteça, ela vai estar segurada. Mas o ideal é sempre manter essas contribuições em dia, porque muitas vezes a pessoa para de trabalhar e começa a exercer uma atividade como autônoma e esquece de contribuir. E aí vai passando, eu sou jovem, eu não preciso, não tenho problema de saúde. Aí acontece um acidente de moto, um acidente de carro, ou às vezes até uma doença grave, que é bem comum também. E aí ela não consegue receber o benefício previdenciário. E se ela vier a falecer também, o dependente não vai receber a pensão por morte, se ele não tiver qualidade de segurado. Muita informação. Muita coisa, não tinha nem ideia de tudo isso. Uma dúvida, falamos sobre colaboradores, sobre funcionários, mas, por exemplo, o empresário, né? Digamos, você é dono de uma oficina. Como funcionam os documentos que você precisa ter, precisa comprovar em relação aos funcionários e quem sabe até para ele mesmo, para conseguir uma aposentadoria em função de Agentes nocivos, nocivos. exposição, Isso, especial, uma obrigada. aposentadoria Ou seja, deixa especial. eu entender. Eu sou o dono da oficina, Isso, trabalho como mecânico, isso, não fico só no escritório. exato. E como é que eu vou comprovar isso para o INSS? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Porque muita gente pensa que só por ser dono da oficina ele também está incluso. Está incluso ali que eu sou mecânico também, Uhum. ou atuo no pátio, né? Reparando carros. E para o INSS não é assim, né? Isso, infelizmente o INSS, regra geral, ele não reconhece o contribuinte individual não cooperado para ter direito à aposentadoria especial, que antes da reforma da Previdência, que ocorreu em novembro de 2019, ocorria quando a pessoa comprovava 25 anos de atividade especial. Então, por exemplo, o mecânico que trabalhava até 2019 por 25 anos nessa atividade, ele poderia se aposentar de forma totalmente especial. E naquela época, a renda era bem benéfica para a aposentadoria especial, que era 100%. E hoje em dia modificou essas regras, e mais para frente vamos falar sobre isso. Mas sobre a questão da documentação, o que eu sugiro para os nossos ouvintes aqui do podcast é
realmente já separar toda a documentação antes de solicitar a aposentadoria. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pensa, ai, mas eu sou jovem ainda, talvez eu nem vou conseguir me aposentar, não é necessário, e aí acaba não correndo atrás da documentação. Só que o ideal é deixar tudo separado para quando chegar o momento da aposentadoria, conseguir efetivamente o benefício. Então, por exemplo, a questão do contrato social. Nós precisamos verificar se lá no contrato social, esse sócio consta como sócio administrador da empresa e se tem as suas atribuições, que ele trabalha como mecânico no pátio ou não, ou ele só trabalha no escritório. Por quê? Porque uma vez que eu vou solicitar uma aposentadoria especial para um dono de uma empresa, eu preciso comprovar que ele trabalha como um empregado, então exposto aos agentes nocivos de forma habitual e permanente. Então, no caso do mecânico, ele está exposto a graxas, óleos, ruído, de forma habitual e permanente, e às vezes até mais do que funcionário, porque geralmente o empregador acaba trabalhando um pouco mais. Só que pro INSS, ele só vai entender dessa maneira se você comprovar. Então, um dos exemplos, no próprio contrato social, conter essa informação das atribuições desse empregador. Então, o que ele faz? Ele está exposto ali a graxas, óleos, ele faz ali a limpeza dos carros, ele arruma. O que efetivamente ele faz? A questão da ficha, que vocês comentaram que existe. Essa ficha ali dos agentes nocivos que a pessoa está exposta também é interessante apresentar para o INSS. Notas fiscais de produtos químicos que a própria empresa compra. PPPs de outros funcionários que também se aposentaram. É interessante também utilizar. O que é o PPP? O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento que vai levar em conta o que a pessoa está exposta naquela atividade. Então, por exemplo, o mecânico ele está exposto a agentes nocivos, como óleos, graxas, hidrocarbonetos, ruído. Então, o PPP ele vai descrever o que a pessoa está exposta. Então, por exemplo, se é o ruído, eu preciso descrever qual que é o nível de ruído. É 90 decibéis, é 80 decibéis, é 85. Por quê? Porque dependendo da época que ele trabalhou, esse ruído sendo menor ou maior vai fazer diferença. Muitas vezes a pessoa está exposta a agentes nocivos de forma habitual e permanente, só que o ruído é baixo. Então, por exemplo, se uma pessoa hoje estiver exposta a ruído de 70 decibéis, ela nem em um período vai conseguir atividade especial. Por quê? Porque esse nível de ruído, ele foi aumentando e diminuindo ao longo do tempo. Então, em uma época era 80 decibéis, depois 85, depois 90, depois 85. Então, dependendo da época que a pessoa trabalhou, ela precisa verificar qual que era o nível de ruído que poderia ser considerado especial. E muitas vezes, além do ruído, também tem a questão do agente químico, o agente biológico, dependendo da atividade. Então, por isso que o mais interessante é deixar um PPP totalmente completo para realmente a pessoa conseguir a aposentadoria. E no caso do dono da oficina, que seria o contribuinte individual, como que ele vai conseguir o preenchimento desse PPP? Inicialmente, ele vai precisar contratar um médico ou engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, para fazer esse LTCAT, que é o laudo técnico. Com base nesse LTCAT que vai ser preenchido o PPP. Por quê? Porque no laudo, ele vai lá e vai verificar, olha, o seu Mário está exposto aqui nessa atividade a graxas, óleos, de forma habitual e permanente. Ele faz isso, faz aquilo, vai descrever exatamente todas as funções e todos os agentes nocivos que ele está exposto. E isso é o mais importante. Então, no PPP não pode estar constando somente está exposto a hidrocarbonetos. Não, tem que descrever quais são esses hidrocarbonetos. Não pode ser de forma geral. Por quê? Porque é isso que o INSS acaba indeferindo o benefício. Quando o PPP está incompleto, não tem todas as informações. Diz que está exposto a ruído, mas não fala os decibéis. Então, por isso que é muito importante um LTCAT completo. Daí o caso a FISPIC, né, ou FDS, que é a ficha de segurança de Isso. produtos químicos, e ali consta exatamente o que é o produto, o CAS, a ONU, o número dele e o que significa, o que ele causa pro organismo, né? E simplesmente citar ali gasolina.
é muito genérico, né? Então é bom Sim, que tenha sim. ali exatamente tudo escrito e guardado, né? Isso, Essa- é bom guardar toda a documentação, porque aí comprova que efetivamente naquele período foi comprado aquele produto e foi utilizado na oficina. Então, um exemplo é nota fiscal, algum outro documento que realmente comprove que foi utilizado, fotos, vídeos, PPPs de outros funcionários. Então, são diversas as provas que o contribuinte individual pode guardar, mas o ideal seria realmente contratar esse profissional habilitado para fazer o laudo na própria empresa. Tá. E o empregado? Digamos que, né, a gente está falando do lado do patrão, mas o empregado, eu contratei 3 funcionários, estão trabalhando, eu como patrão não encomendei, não fiz um PPP adequado. E aí, claro, o funcionário trabalhou 3 anos comigo, mas no PPP dele lá na ficha consta pouca coisa do que ele fazia. Então, o funcionário será prejudicado com isso. É isso, ele vai ser prejudicado. Por isso que, geralmente, eu, como advogada, quando eu solicito o PPP, eu também peço LTCAT, porque muitas vezes no LTCAT tem informações preciosas e que serão muito úteis no momento do agendamento da aposentadoria. Então, principalmente na questão de ruído, geralmente é solicitado também o LTCAT para verificar a técnica utilizada. Então, tudo isso o INSS vai levar em conta e, se necessário, a justiça também vai avaliar. Então, o ideal é o empregado solicitar o PPP e também o LTCAT, esses 2 documentos para levar para a aposentadoria. Ou seja, o meu funcionário, caso eu tivesse, ele poderia me pedir essa documentação, Isso. é um direito É dele. um direito dele, isso. Geralmente, quando a pessoa sai da empresa, é entregue esse PPP. Mas se não for entregue, a princípio, quando ele solicitar, é necessário entregar. É um direito dele e é um documento que ele vai utilizar na aposentadoria. Aí, se, por exemplo, eu solicitei o PPP para o meu empregador, e aí o PPP veio incompleto, não tem essas informações, eu solicitei a aposentadoria, foi indeferida, o que eu posso fazer? Pedir a retificação. Então, eu posso mandar uma notificação para a empresa solicitando que retifique aquele item. Então, não tem lá o nome do profissional habilitado que fez a análise, tem que incluir. Não tem assinatura de quem fez o PPP, ou não tem o carimbo da empresa, Não tem não data. tem ali a data, ou então não tem o período, não tem ali os agentes, não descreveu quais os agentes nocivos, só colocou de forma genérica hidrocarbonetos. Então, é bem interessante realmente que seja um PPP completo, baseado sempre no LTCAT. Então, não é possível a pessoa colocar informações aleatórias no PPP. Não, ela precisa preencher com base no LTCAT. E esse documento, ele tem que ser renovado anualmente, correto? A princípio, a empresa ela vai conversar com essa outra empresa de medicina do trabalho, e aí eles vão realmente verificar quando que é necessário, quando que não é necessário fazer essas modificações. E também, quando ocorrer uma mudança no layout da empresa, também é interessante verificar para incluir essas informações no PPP e no LTCAT, pelo fato que, se a pessoa hoje está exposta a 90 decibéis, e aí, quem sabe, entrou uma nova máquina na empresa, essa máquina tem mais ruído, é interessante também retificar, porque aí vai precisar incluir essa informação no PPP também. Por exemplo, uma oficina que tem o telhado de zinco, baixo, pé direito, 3 metros, e no verão, 40 graus de temperatura. É uma condição difícil, né? Insalubre. Muito quente. Sim. Isso também pode constar nessa ficha? Sim, sim. Na verdade, também existe a exposição a calor. Então, existe uma medição do calor que também pode ser incluída ali no PPP, obviamente no LTCAT, que depois vai ser preenchido o PPP. Então, também existe a exposição a frio, calor, que também dá direito à atividade especial. Então, nós estamos falando realmente da oficina mecânica, que é mais a questão dos agentes químicos. Mas existe também aposentadorias baseadas em agentes frio, calor e etc. Então, por exemplo, quem trabalha como açougueiro está exposto a frio. Então, dependendo da temperatura, pode também ter direito à aposentadoria especial por essa exposição. Eu lembro que a gente fazia anualmente as renovações, inclusive até luminosidade, tudo Exato. isso consta nos documentos, né? Mas e o uso de EPIs?
constando a necessidade do uso de EPI, anula o fato de aposentadoria? Como A princípio, essa questão do EPI é um pouco complexa, por quê? Porque no caso do ruído, mesmo que a pessoa utilize o EPI, ela pode ficar com problema de audição, por exemplo. Então, mesmo utilizando o EPI, deveria ser considerado tempo especial. No caso dos outros agentes, depende muito de qual agente, do que consta ali no PPP. Então, por isso que cada caso tem que ser analisado individualmente. Mas o ideal é, no PPP, constar qual que é o EPI, o código do EPI. Então, todas essas informações constam ali no PPP e aí tem que ser preenchido de forma correta. Mas é bem interessante essa sua pergunta, até porque nós estávamos conversando a respeito da aposentadoria especial, que uma vez que a pessoa se aposente de forma totalmente especial, ela não poderia mais retornar à atividade. Então, por exemplo, se eu me aposentei de forma especial como mecânico, eu não posso ser mais mecânico. Por quê? Porque a aposentadoria especial, ela já é concedida de forma antecipada, porque a pessoa pode falecer antes, pelo fato que está exposta a agentes nocivos. Então, uma vez que ela se aposente de forma especial, ela não poderia mais retornar à atividade. Qual que seria a saída nesse caso? Se aposentar por tempo de contribuição, porque por tempo de contribuição, esse período especial, ele pode ser convertido até 2019. Então, por exemplo, se eu trabalhei 1 ano em oficina mecânica, esse 1 ano pode ser convertido com mais 4 meses. Então, para o caso do homem, mais 4 meses, para o caso da mulher, mais 2 meses. Se caso for reconhecida atividade especial, e aí ela pode se aposentar antes que as outras pessoas. Mas daí se aposenta por tempo de trabalho. Isso, tempo de considera contribuição. essa parte também. Isso. Interessante, essa parte a gente não lembrou, eu não tinha lembrado. Isso, porque muitas pessoas falam em aposentadoria especial, mas hoje em dia, na prática, é o que eu menos faço. Por quê? Porque as pessoas querem continuar na atividade, que geralmente 25 anos, principalmente na área da saúde, enfermeiro, médico, que costumam começar bem cedo, com 25 anos, às vezes a pessoa tem 48, 49 anos. Então, ela não quer parar de trabalhar, ela quer continuar, só que uma vez aposentado especial, não pode mais voltar à atividade. Então, teria que realmente fazer uma outra atividade que não seja exposta a agentes nocivos. Então, uma saída interessante seria a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas não são todos os casos que a pessoa vai conseguir, porque agora, com as mudanças na reforma da Previdência, muitas vezes a pessoa tem o tempo, mas não tem a idade mínima, não tem a pontuação, não tem o pedágio. Então, hoje em dia, com a reforma, mudaram muitas regras e ficou cada vez mais complexo se aposentar. E sobre planejamento previdenciário, né? Quais são os erros que a maioria das pessoas cometem em relação a pensar que, eu vou pagar, sei lá, nos últimos anos, ou vou pagar mais, e aí isso contribui. Funciona dessa forma? Eu vejo que o principal erro é a pessoa, ela acreditar em quem não estuda o direito previdenciário. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê informações no TikTok, no Instagram, na televisão, sobre algumas situações da Previdência, e a pessoa não vai em busca da fonte correta. Ela acaba acreditando naquilo como verdade. Então, por exemplo, quando ocorreu a reforma da Previdência, se espalhou um mito que quem era aposentado não poderia receber pensão por morte, e o contrário também, quem recebia pensão por morte não poderia mais se aposentar. Então, muitas pessoas que eram viúvas e recebiam pensão por morte, deixaram de contribuir porque acharam que não iam mais se aposentar. Por quê? Porque se espalhou esse mito que não seria mais possível receber os dois ao mesmo tempo. Então, é algo que realmente é errado, mas que eu acreditei no meu vizinho, no meu amigo, em alguém que não estuda o direito previdenciário e acabei não contribuindo mais e me prejudicando. Então, eu vejo que o ideal é sempre procurar um profissional de confiança para tirar todas as suas dúvidas e verificar o que é melhor. Então, a questão do planejamento previdenciário é um estudo previdenciário baseado na vida contributiva daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho 50 anos de idade, faltam 15 anos para eu me aposentar, talvez a aposentadoria melhor vai ser a por idade. Mas pode ser que daqui 5 anos eu consiga me aposentar por tempo de contribuição
contribuição. Talvez eu tenha ali um tempo especial que eu trabalhei na mecânica, que pode ser computado de uma outra maneira. Ou às vezes eu tenho um tempo rural, que eu trabalhei na agricultura com os meus pais, que eu posso averbar e também me aposentar mais cedo. Ou muitas vezes eu tenho uma deficiência, eu sofri um acidente, eu tenho uma prótese, é algo que pode fazer eu me aposentar como PCD. Então, são informações que o site do INSS às vezes não vai fornecer, que o vizinho que não estudou direito previdenciário também não vai saber, e que o ideal é procurar alguém habilitado realmente para saber dessas informações. Perfeito. Muito bom. Tem o site Meu INSS. Ali muitas vezes a gente consulta e diz certinho o tempo de aposentadoria. Então quer dizer que se a gente consultar um profissional, muitas vezes a gente pode se aposentar muito antes. Não é porque é só aquela informação do site. Isso, porque assim, ó, ali no site é um simulador, é um computador, é uma inteligência artificial. Então, ali vai constar com base no CNIS, que é o extrato de contribuições. Se a pessoa tem um período que está na carteira e não está no CNIS, não vai constar ali no sistema. Se a pessoa trabalhou na agricultura, não vai ter averbação. Se ela trabalhou no exército, também não vai constar ali. Se ela tem uma deficiência, não vai fazer a conversão. Se ela tem uma atividade especial, também não vai fazer o reconhecimento. Então, eu sempre digo que é um simulador para a pessoa ter uma noção, mas não dá para levar aquilo realmente como verdade, porque muitas vezes ela deixa de solicitar porque pensa que não tem direito e muitas vezes tem. Ótimo. Excelente pergunta. É muita dúvida É. que eu tenho. Eu não sei nem Eu- se vai eu- dar o eu- tempo de. é, Não tem gente problema, vai marcamos um perguntar. outro. Então, vamos lá. Muitas vezes a gente trabalha e começa a ter dores lombares, dores por esforços repetitivos. Como funciona perante ao INSS e o que a gente precisa ter de documentação em relação a isso? Dor não gera benefício por incapacidade. Porém, se nós comprovarmos que essa dor gera uma incapacidade para o trabalho, pode sim ser concedido um benefício por incapacidade. Então, por exemplo, se a pessoa ela quebrou o pé, ela vai precisar 3 meses de benefício para se recuperar. Ela pode requerer um benefício de auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. Como que ela vai fazer esse requerimento? Se ela é empregada, ela vai entregar o atestado para a empresa, os primeiros 15 dias a empresa vai pagar e no 16º dia a própria empresa vai entrar em contato com o INSS para fazer o requerimento. Hoje em dia, como que funciona? É feito um requerimento de forma online, a pessoa anexa o atestado e o INSS vai avaliar se só com atestado médico pode conceder ou se vai ser necessário uma perícia presencial. Se só com atestado for suficiente, ele já vai conceder o benefício. Se for necessário perícia presencial, vai ser agendada a perícia presencial e o benefício vai ser concedido. Eu vi casos que eles precisam depois fazer uma perícia para liberar a pessoa para voltar a trabalhar, né? E eu vi casos que às vezes leva meses para fazer essa perícia. Nesse meio tempo, a pessoa não pode voltar a trabalhar e continua recebendo? Isso, é que na verdade, assim, ó, se a pessoa ela está em benefício previdenciário, se ela não se sentir apta ao trabalho, 15 dias antes de terminar, ela tem como marcar a perícia de prorrogação. Então, por exemplo, o meu benefício vai vencer dia 30 desse mês. Então, 15 dias antes eu marco a prorrogação e vai ser agendada uma nova perícia. Nessa nova perícia, eu vou levar toda a documentação que eu permaneço incapaz. Se eu entender que eu estou apta ao trabalho, simplesmente se vai vencer dia 30, deixo vencer e volto ao trabalho. Então, é uma saída essa situação. Aí, vai entregar para a empresa o documento que o benefício cessou e está apto ao trabalho. Mas e se essa perícia atrasar? Por exemplo, o INSS não tem disponibilidade de data para fazer a perícia. Vai vencer dia 30, mas não tem como eles fazerem essa perícia. Eu preciso postergar, não estou bem ainda. Aí a pessoa vai marcar a perícia de prorrogação e aí até o dia da perícia o benefício vai ficar garantido. Então, Ou seja, se eles só tiverem vaga para daqui a 2 meses... até lá vai receber. Isso. Porque, por exemplo, se for um benefício inicial,
Hoje precisei do benefício, solicitei. A perícia ficou só para setembro. Se em setembro chegar lá e eu não ganhar o benefício, vai ser indeferido, eu não vou ganhar nada. Por quê? Porque embora eu tenha esperado, mas foi considerado que eu não estava apta ao trabalho. Agora, se eu tiver em benefício ativo, for uma prorrogação, até o dia da perícia o benefício está garantido. Muito bem, eu percebo que você está afiada, sabe muito bem todas as leis, certinho. Desde quando? Me conta, qual é a sua trajetória? Como é que você sabe de tudo isso? Claro que você estudou, mas comenta um pouco para nós. Eu me formei em dezembro de 2011 na Univale em Itajaí, e aí depois disso eu comecei a trabalhar num escritório que era somente de direito previdenciário. Então eu acredito que foi ali realmente que eu aprendi mais sobre o assunto, porque na época que eu fiz a prova da OAB ainda não caía direito previdenciário. Então nós na faculdade tínhamos uma matéria, mas eram poucos créditos. Então nós aprendemos um pouco sobre o direito, mas era algo mais superficial. Então a partir do momento que eu comecei a trabalhar nesse escritório de advocacia, que era só direito previdenciário, então realmente que eu me apaixonei, porque eu vi que era a área que eu queria trabalhar por toda a minha vida, porque eu gosto muito de ajudar, servir o próximo. Então eu sempre falo que o direito previdenciário é para quem gosta de conversar e gosta de ouvir, porque eu ouço muito e eu sou um pouco advogado, um pouco psicólogo, um pouco terapeuta, porque ninguém vai no meu escritório só com um problema de direito previdenciário. Então, se a pessoa ela está com um problema de saúde, possivelmente esse problema de saúde veio decorrente de algum trauma, ou às vezes algum problema familiar, muitas vezes de algum acidente que gerou alguma sequela. Ela vai ficar sem benefício por um tempo, às vezes ela não vai ter como pagar o aluguel, ela não vai ter como pagar o colégio do filho. Então, são situações que eu vivo no meu dia a dia e que, de alguma forma, com o meu trabalho eu consigo auxiliar. E aí, depois de 2 anos que eu trabalhei nesse escritório como funcionária, eu abri meu próprio escritório em 2014 e desde então eu tenho meu próprio escritório aqui em Balneário Camboriú. E aí, todos os dias eu falo sobre direito previdenciário o dia inteiro. E até à noite, às vezes, eu tô indo dormir e aí eu penso, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer aquele processo lá, eu vou alegar isso. Então, eu digo que eu respiro direito previdenciário 24 horas por dia. E o direito previdenciário está no nosso dia a dia. Então, a pessoa tem um bebê, precisa do salário maternidade. Falece, precisa pensão por morte. Trabalha, quer se aposentar. Fica doente, precisa de um auxílio doença. Então, algum momento da vida, nós vamos precisar do direito previdenciário. Realmente, como é amplo. Pegando esse gancho, a gente trabalha. Como está a função, digamos, por burnout, por depressão? Isso também funciona em relação ao INSS? Sim, com certeza. É um benefício que pode a pessoa conseguir seria o auxílio por incapacidade temporária ou até mesmo a aposentadoria por incapacidade permanente. Por quê? Porque esses problemas psiquiátricos realmente limitam a participação da pessoa no trabalho. Então, por exemplo, a pessoa trabalha com o público, trabalha no mercado como caixa, como atendente. Se ela tem uma depressão, ela não vai conseguir trabalhar com o público, ela não vai conseguir tratar aquele cliente de forma plena, ela daqui a pouco tá ali no mercado, pode começar a chorar, enfim, ter uma crise de pânico. Então, realmente, ela precisa ser afastada do trabalho. Só que essa situação do problema psiquiátrico é um pouco complexo. Por quê? Porque eles vão fazer um exame de estado mental naquele momento da perícia. Então, muitas vezes, a pessoa tá ali a semana inteira com problema de saúde, às vezes nem toma banho, às vezes nem dorme, e naquele dia exato da perícia, ela resolveu tomar banho e pentear o cabelo. E aí, chegou lá e eles entendem que ela está apta ao trabalho. Então, muitas vezes a questão psiquiátrica é muito complexa, porque eu vejo na prática, pelos meus clientes, que os próprios familiares tentam ajudar essa pessoa. Então, no caso de depressão, muitas vezes a pessoa não quer tomar banho, não quer cortar o cabelo, não quer pintar, aí vai lá uma filha, leva no salão, faz ali, né, toda
a questão do cabelo, sobrancelha, unha, e aí vai lá para a perícia, muitas vezes não consegue ganhar, porque eles entendem que a vaidade está preservada, mas ninguém sabe o que está acontecendo por trás daquela perícia. Então, é um benefício que ele pode ser concedido, mas eu vejo que é um dos mais difíceis de se conseguir. Por quê? Porque vai ser feito um exame de estado mental naquele momento da perícia. Embora tenha um atestado médico constando ali que ela precisa se afastar, o perito vai fazer uma entrevista com a pessoa e vai verificar se ela tem ideação suicida, se ela está tomando os medicamentos. Muitas vezes, eles pedem até exame de sangue. Por quê? Porque se a pessoa toma lítio, por exemplo, que é bem comum para problemas depressivos, eles pedem um exame de sangue. Então, quem está nos ouvindo nesse momento e pretende requerer um benefício por incapacidade por problemas depressivos, é interessante levar um atestado médico do psiquiatra, receituários que comprovem realmente que a pessoa ela está tomando medicamento, e se por um acaso esse receituário for aquela receita azul que a farmácia retém, o interessante é tirar xerox ou então levar o comprovante da compra, ou até mesmo o remédio na bolsa, para demonstrar que está tomando medicamento. Estou fazendo terapia, leva também ali o documento, o atestado ali do terapeuta, do psicólogo, que consta essa informação. Então, quanto mais informações levar na perícia, mais interessante para ter o benefício concedido. E o burnout? O que vem ser o burnout? É um esgotamento físico, intelectual, enfim, de muito trabalho. Então, hoje em dia, com a correria do dia a dia, que as pessoas querem trabalhar muito, ganhar muito, acaba realmente sendo bem corriqueiro esse problema, não só para pessoas que trabalham como empregados, mas como profissionais liberais, advogados, dentre outros. Então, eu trabalho muito também, eu sei que realmente a gente precisa cuidar da saúde mental, porque muitas vezes não é fácil, ainda mais quem trabalha com pessoas com problemas de saúde e outros problemas. Então, eu vejo que os advogados é uma classe que tem esse problema de forma bem recorrente. E quais são os principais motivos de afastamento que você pega no teu escritório? Claro que é pontual, aqui nessa cidade. Sim, geralmente é a parte ortopédica, é a que mais gera afastamentos, porque aqui tem muita construção civil, então, na maioria dos casos, os homens que trabalham na construção civil começam com 18 anos, 20 anos, e aí quando eles têm 30 anos, já realmente a coluna já não responde mais, o joelho já está com problemas, o ombro, então eu vejo que o principal realmente é o problema ortopédico. E muitas vezes a pessoa também vai para a perícia, eles fazem o exame físico, que no caso da parte ortopédica é o exame físico, e também não conseguem ganhar um benefício. Embora tenham ressonâncias magnéticas, tomografias, receituários, atestados, muitas vezes eles também não conseguem ganhar. Então, o ideal é a pessoa ter documentos atualizados, atestados, receituários e exames. Então, é sempre interessante também levar a lâmina da ressonância, porque muitas vezes o médico não quer ver só o resultado. Ele quer ver a lâmina, porque ele é médico também. Então, é interessante também levar na perícia essa documentação para comprovar que realmente existe uma incapacidade. E se recusado, ele pode recorrer? Pode. Ele tem a opção de recorrer de forma administrativa no próprio INSS ou então entrar com uma ação judicial. Aí, na ação judicial, ele vai ser examinado por um perito especialista na área. No caso da ortopedia, o ortopedista. No caso do psiquiatra, a psiquiatria. Muito bem. Entendido. Tá, vamos tentar finalizar. Digamos que a pessoa trabalha bastante, não está bem, não conseguiu mais pagar o seu INSS porque não conseguiu mais trabalhar em função de doença, e essa pessoa vem a óbito. Como funciona a parte de aposentadoria? Não, daí é Pensão por morte. por morte. Isso, a pensão por morte, ela é direcionada aos dependentes do segurado falecido. Então, quem que são esses dependentes? Os filhos menores até 21 anos, também o cônjuge e o companheiro. Esses são os dependentes de primeira classe. E existem também o de outras classes, como no caso os pais. Então, o cônjuge e o companheiro, ele precisa comprovar 2 anos de união estável ou 2 anos de casamento e 18 meses de contribuição
contribuição do falecido. Já o filho menor de 21 anos, ele precisa comprovar a qualidade de segurado desse segurado falecido. Então, conforme a senhora comentou, e ele não contribuía mais. Mas há quanto tempo ele não contribuía mais? Precisa estar naquele período de graça que nós comentamos antes. Se ele estiver no período de graça e ele falecer, pode gerar direito à pensão por morte. Agora, caso ele esteja 10 anos sem contribuir e falecer, aí não vai gerar o direito, embora tenha filhos menores de idade. Entendido. E esse valor, por exemplo, geralmente não pode ser menos que um salário mínimo, correto? Isso. Tá. Aí, por exemplo, a viúva recebe uma pensão e o filho menor recebe outra pensão. Como funciona isso? Então, na verdade, o que acontece? Antes da mudança da legislação, quando a pessoa falecia, por exemplo, o homem era aposentado, ganhava R$2.000. Se ele falecesse, a viúva ganharia R$2.000. Hoje em dia não é mais assim, não é 100% da aposentadoria dele. É feito um cálculo e aí vai ser 50% mais 10% por dependente. Então, se tiver só a viúva, vai ser 60%. E aí, infelizmente, ela já vai perder o marido e aí também vai acabar ganhando menos do que ele ganhava de aposentadoria. E aí, se tiver mais um dependente, ou seja, mais um filho, daí vai ser 70%. Aí vai ser, geralmente, se a mãe é a representante legal do filho, ela vai receber pelos dois. Aí, a partir do momento que ele completar 21 anos, ele para de receber a pensão e a mãe, dependendo da idade que ela tiver, ela continua recebendo. Tá, e você falou sobre outros dependentes, como, por exemplo, os pais. Se tiver, no caso, o viúvo ou a viúva, tu fala só a viúva, às vezes é o contrário, Sim, às né? vezes é o contrário. Isso. Então, assim, digamos que tenha esse viúvo e tem os pais dela também. Aí não tem direito, porque não pode ter ninguém da primeira classe. Ok. Isso. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que a filha faleceu, só que os pais eram dependentes financeiramente da filha. Então, eu consegui a pensão por morte para a mãe, que aí, no caso, comprovamos que ela era dependente financeiramente da filha. Mas aí, isso são em casos raros, porque geralmente é bem difícil a comprovação. Ok. E o que precisa no caso de comprovação? Mostrar que eles sempre moraram Isso, juntos? é ela pagar despesas. Então, por exemplo, ter lá os pais como dependentes do plano de saúde, ter lá alguma despesa dos pais que era o filho que pagava. Então, por exemplo, ele tinha lá a Unimed, aí era a filha que pagava, tava lá no Pix dela, tinha o seguro de vida, tava os pais como dependentes. Então, diversos documentos que realmente comprovem que aquele filho que arcava com as despesas dos pais. E se esse filho fosse, no caso, casado, aí os pais não têm direito, fica só daí com... Isso, porque daí o cônjuge vai receber, o cônjuge e os filhos do falecido. Perfeito. Olha quanta coisa eu aprendi Uhum. hoje, hein? E o papo tá muito bom, se deixar a gente segue, né? É verdade. Mas nós temos um roteiro aqui. Vamos lá. Para a gente ir para o final do episódio, nós queremos falar um assunto assim que mexe bastante com o coração das pessoas, né? Então, o que você sugere? Qual a tua ideia, o seu conselho para a gente passar para quem está nos assistindo? O conselho é não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, se você não contribui para a Previdência, comece hoje. Como que você vai começar? Você pode se inscrever no INSS, se nunca for inscrito, fazer um NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, e começar a contribuir com um carnê de pagamento, que é a GPS. Então, por exemplo, eu sou dona de casa, eu quero começar a contribuir, eu posso? Posso. Embora eu demore um pouco para me aposentar, mas como eu comentei, existem alguns benefícios intermediários. Então, nós não sabemos o dia de amanhã se você vai ter um problema de saúde ou se vai falecer e aí vai deixar a pensão para os seus dependentes. Então, o ideal é, não estou trabalhando com carteira assinada, eu devo contribuir como contribuinte individual, se eu for um autônomo, ou como contribuinte facultativo, se eu for uma dona de casa ou alguém que não tem atividade remunerada. O importante é manter as contribuições em dia, principalmente para quem é jovem, porque às vezes a pessoa pensa que nada vai acontecer e muitas vezes pode ocorrer um acidente ou uma situação que precise do benefício. Muito obrigada pelas suas informações. Algum assunto que eu não lembrei de
de abordar que você acha interessante pontuar? Eu penso que um assunto que está bem em pauta hoje seria a aposentadoria da pessoa com deficiência, que a aposentadoria da pessoa com deficiência ela é concedida de forma diferenciada. Então, por exemplo, se alguém que está nos ouvindo nesse momento tiver uma prótese de ombro, tiver tido um acidente, recebeu hoje o auxílio acidente, ficou com uma sequela de algum acidente que teve câncer de mama, ficou com uma sequela no braço, já não mexe da mesma maneira, essas pessoas elas podem requerer a aposentadoria da pessoa com deficiência, que para o homem é com 60 anos e no mínimo 15 anos de contribuição como PCD, e a mulher 55 anos e pelo menos 15 anos de contribuição como PCD. O que seria 15 anos como PCD? Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente quando tinha 20 anos de idade, colocou uma prótese de ombro e desde então ela continua trabalhando com essa prótese. Talvez para ela já é uma rotina que ela acostumou, mas ela tem uma limitação diferente de quem não tem essa prótese de ombro. Então, ela pode requerer, quando ela completar 60 anos, essa aposentadoria da pessoa com deficiência. E se, por um acaso, ela não tiver ainda 60, ela pode requerer aposentadoria por tempo de contribuição do PCD, que aí, dependendo do tempo de contribuição da pessoa, pode diminuir pelo fato de ela ter essa deficiência, porque daí existe a possibilidade da aposentadoria por deficiência leve, moderada ou grave. Aí, dependendo do nível de deficiência, também pode diminuir o tempo de contribuição. Então, é bem interessante, porque muitas vezes a pessoa não consegue ganhar o auxílio doença, mas pode ter direito à aposentadoria do PCD, que o PCD, a pessoa com deficiência, é alguém que tem um impedimento de longo prazo, então não é uma incapacidade, são situações diferentes. E aí, por isso que é interessante também pesquisar, verificar se tem direito ou não, e ir em busca dos seus direitos. Muito bem pontuado. Então, a princípio, agradecemos muito o seu tempo, você, né, está deixando de estar trabalhando para passar essas informações. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio. Sim, eu espero que vocês tenham gostado do episódio e mandem sugestões, né? Quem está nos apoiando aqui, o pessoal da HDS, da CLEA, sem eles não poderíamos estar aqui. Perfeito. Qual o seu contato caso o pessoal precise tirar alguma informação? Eu tenho um Instagram profissional, que é a previdenciarista Ângela Volpato, que lá eu passo várias dicas sobre o direito previdenciário, inclusive como entrar no Gov, como gerar código de acesso, como tirar 2 etapas, que eu vejo que é algo que realmente gera muitas dúvidas e como nós precisamos dessas situações para o meu INSS. Então lá eu falo um pouquinho sobre isso e aí lá também tem todos os meus contatos, WhatsApp, enfim, e a pessoa vai conseguir me procurar e tirar outras dúvidas. E também pode mandar aqui nos comentários alguma dúvida que tiver, que eu estarei sempre à disposição. Agradeço o convite, dona Hélida, seu Mário, e fico à disposição. Obrigada. Obrigado. Lembre de curtir, compartilhar e fazer os comentários aí, tá bom? Até a próxima. Até mais, obrigado.